a doutora Carina Infante do Carmo. Boa tarde, eu pedi se podem pôr o PowerPoint, por favor. Bom, eu vou começando. Gostava, antes de mais, de agradecer à organização do colóquio, à professora Fernanda Lapa, o generoso convite para estar aqui na Gulbenkian, participando na abertura das comemorações do centenário de Bernardo Santareno, ainda para mais num dia tão emblemático da resistência ao fascismo em Portugal, como é o dia 18 de janeiro. Venho falar de um livro que já foi referido de manhã, Nos Mares do Fim do Mundo, tratando... É possível porem o vídeo? Não tem. Ela disse que enviou, mas eles não viram. Diz que não receberam. Como não? Eu enviei. Tenho ali no pen. Bom, eu vou... Tem a pen? É melhor. Bom, vou adiantando, dizendo que venho falar sobre Nos Mares do Fim do Mundo, um livro publicado em 1959, uma obra excepcional na carreira artística do dramaturgo Bernardo Santareno, excepcional porque, enfim, a crónica não é o género dominante na obra de Bernardo Santareno, mas também pela qualidade do livro, que, para além da crónica, podemos identificar o fragmento lírico autobiográfico e até contactos ou afinidades com a literatura de viagens. Mas que, de qualquer maneira, tem, e hoje de manhã isso foi referido, uma ligação com o lugre e, portanto, antecedendo e tendo ligação com o lugre, enfim, do mesmo ano de 1959. E neste livro, a experiência testemunhada do escritor ao longo de 3 anos como médico a bordo na frota bacalhoeira, que todos os anos se dirigia para a Terra Nova e a Groenlândia. E venho falar da importância deste livro na história da crónica em torno das comunidades pescatórias, e é um livro assinalável no século XX, no que este género diz respeito. A crónica, na sua margem do cânone literário, a prosa portuguesa, que a tornou mais coloquial e mais fluida, mais ajustada à observação do cotidiano e do ambiente maioritariamente urbano, recriando a paisagem e o povoamento português, a nossa memória coletiva e os modos de as escrever e as representar, e a figuração popular, por outro lado, as comunidades pescatórias, que são centrais na construção identitária nacional, com base romântica, e que no século XIX e depois no século XX suscitou criações artísticas e, enfim, diálogos intensos com os discursos sociais e políticos da época. A história do livro, da sua publicação é intermitente e é marcada, enfim, nas edições mais recentes pela Expo, enfim, pela questão do mar e dela, enfim, nela, movendo a publicação numa coleção de uma pequena antologia de recolhidas do livro, da Ática, que publicaram o livro em 59, a reeditá-lo em 99, e de termos em 2016 uma publicação, enfim, prefaciada pelo professor Álvaro Garrido, e este ano que terminou, uma edição facsimilada da primeira edição publicada na coleção Médicos Escritores, que, enfim, está a ser publicada, está a ser editada pelo público. Esta obra tem na sua abertura uma nota autobiográfica em que Bernardo Santareno reivindica a verdade da experiência a bordo, como médico, portanto, a condição profissional naquele contexto extremo,
seguido enfim, de uma dedicatória, algumas até em memória de pescadores, em que, enfim, eu vou usar o termo que o professor Alva Garrido usou de manhã, o drama épico da pesca bacalhoeira é exaltada nas figuras e nas histórias destas figuras humildes, sendo que, enfim, repito e retomo aquilo que foi dito de manhã, há uma convocação de um discurso exaltante, épico, mas que o texto se encarregará de complexificar com figuras riquíssimas do ponto de vista psicológico. O forte investimento ideológico que o salazarismo fez em torno deste universo e o encantamento internacional que, de resto, patrocinou, fizeram do pescador marinheiro um motivo de reenlace com a história mitificada das grandes navegações e que no próprio texto, enfim, eu assinalei a negrito, ela aparece a identificação com os gamas e os cabrais e de haver uma certa circularidade no tempo histórico, isto é, daqueles pescadores serem os descendentes diretos dessa referência mítica portuguesa. Como é evidente, e aqui entra em diálogo com a enorme estetização da figura popular, que no contexto salazarista é intenso, do povo de bom gosto, a figura de adorno e objeto de desejo das camadas médias burguesas que sustentaram a ditadura de Salazar na sua construção retrógrada da identidade nacional, de forma mais edénica, ou mais heroica, ou mais historicista. E o que enfim, digo é que a complexidade deste texto é de que se convoca um pouco essa referência, mas depois se enche, se complexifica a intenção, estas figuras que são muito mais do que efígies heroicas, muito para além disso, não lhes retirando a força, a garra, a coragem que a sua profissão exige. E da mesma forma é preciso também dizer que há afinidade com a figuração, afinidade complexa com a figuração neorrealista contemporânea também deste texto sobre o povo, sustentado na consciência dos traços de classe em conflito, a privação, a alienação, o subdesenvolvimento humano, não apenas das classes trabalhadoras e até marginalizadas, mas também de classes dominantes em decadência. E isso encontramos nos textos neorrealistas. É evidente que a questão da potência do conflito, da luta e da transformação social não será um tópico no livro de Santareno, mas há afinidade com os neorrealistas por uma outra forma. É que o neorrealismo tem poucos heróis positivos, simples, impolutos da luta organizada e tem muitos rebeldes solitários, anarcas, camponeses desesperados e exasperados, malteses, vagabundos, mendigos, como bem exemplifica a belíssima obra de Manuel da Fonseca. E, portanto, ao nos aproximarmos do texto de Bernardo Santareno, encontraremos inclusivamente a identificação da miséria e da alienação do produto do seu trabalho, da própria consciência do seu papel na criação da riqueza, mas teremos também a questão da inquietação humana naquelas condições extremas de trabalho, a violência, a claustrofobia daquelas almas e corpos. As citações que trago, enfim, não as vou ler todas, lerei neste slide 2, trazem para uma identificação na história do século XX português. E esse nome é Raul Brandão. E vou ler, depois já falarei, já vou justificar. Como um sorriso de espuma branca entre céu azul e mar verde, como um pássaro erraticamente sereno, com penas de neve e olhos de vento branco. Assim à vista desprevenidos, giliantes, mas não é. Antes um silício de gritos, um crivo de aflições, intricado labirinto de nervos e veias, inquietante tumulto, de sangue jorrante. A exuberância da construção das imagens, começando com a comparação e acabando numa fortíssima metáfora, a fusão entre a paisagem e o humano, que aliás numa outra citação, a última deste slide, eu olhei o homem, hirto, riscado pela dor indomável, um mastro ereto, um girassol de violência. Aqui temos a complexidade existencial da figura humana, a sua fisicalidade, também a sua elevação, na fusão, como eu disse, entre a paisagem física e humana, e convocando o impressionismo cromático da luz e da sombra brandoniano. É evidente que
este universo e a obra de Bernardo Santarém dialoga com a produção artística da modernidade, que escolheu o mar e os pescadores como tema. A poesia de Cesário Verde ou de Álvaro de Campos, o cinema de Leitão de Barros ou Manuel Guimarães, na ficção Branquinho da Fonseca, Vitorino Nemésio, Alves Redol e do teatro Alfredo Cortês. Mas para este livro temos que falar de Raul Brandão e dos Pescadores, publicado em 1923 e que curiosamente tem uma edição prefaciada por Manuel Mendes e ilustrada em 57, e portanto uma data muitíssimo próxima da publicação deste livro. Enfim, para fazer uma linhagem e a continuação, juntei uma referência, que não vou evidentemente desenvolver, à obra de Luísa da Costa, que é uma outra cronista que tratou belíssimamente esta matéria dos universos pescatórios. E, portanto, de ver nessa ligação aos pescadores, que o José Cardoso Pires, aliás, identifica como o momento de libertação da sintaxe e do gosto imagético da raiz camponesa na escrita literária portuguesa, esse deslumbramento da luz, da sombra e da morte que a escrita de Brandão convoca, mas que, e por isso pus ali essa referência, vai lá atrás ao século XIX, bem no final do primeiro capítulo das Viagens na Minha Terra, um diálogo escutado entre varinos, ilhavos e campinos e a reivindicação na voz citada do povo, a briga do mar. E, portanto, desta obra de Bernardo Santarém ter essa mesma linhagem. É evidente que a representação da figura popular tem essa marca do pitoresco primitivista e infantilizador em algumas das suas referências, mas também a forma de identificação desse povo buçal, é um adjetivo que eu ali sublinhei, associado à sensorialidade e à referência ao corpo e à matéria dos sentidos. Aliás, numa passagem, num texto de crónica intitulado Quarto Habitado, em que, em contraste com as referências dos livros que o médico tem no seu beliche dos poetas e dos autores de sua preferência, no final vir um criado um pouco buçal, do mesmo modo que uma espiga o é. E, portanto, desse universo em confronto da escrita, da cultura escrita erudita e da afirmação de um corpo popular feito de sentidos. É evidente que essa representação, em alguns momentos, enfim, a citação de cima deste slide, traz-nos um rebaixamento de uma figura de um cozinheiro que salva uma caçarola, como Camões salvando a nado o poema Lusíada, e, portanto, rebaixando a figura parodicamente, mas também podendo levá-la à espiritualidade, como, por exemplo, no caso deste capitão quase místico, estou a ler uma passagem, quando o peixe falha, é curioso, mas estranho vê-lo encolher-se sobre si mesmo, macerar-se, infligir-se cruéis penitências, tentando deste modo uma espécie de troca com Deus, sangue por bacalhau. O livro tem uma marca fundamental, autobiográfico como é, um texto fragmentário de autorrepresentação, atravessado por tensões na representação das figuras populares e do próprio médico, observador e participante disponível para compreender a alma humana e apresentar-se, aliás, como aquela belíssima imagem, eu surpreendo com as mãos abertas ao vento, quando parte na viagem, mostrando-se no seu paternalismo, aliás, essa vontade de ser pai daqueles homens é expressa no olhar do burguês sobre o povo, daquele que é erudito perante a superstição popular, mas também da cultura católica e de se projetar em si a imagem de Cristo, como Jesus lavando os pés aos apóstolos, assim eu queria servir esta gente. Enfim, as tuas últimas ideias que eu gostava de sublinhar. É um texto em tensão, convocando estas referências todas, e essa tensão, na representação da figura popular e do próprio, são feitas por via do erotismo, da sensualidade homoerótica, podemos até em alguns momentos notar isso, dos corpos exuberantes, enfim, do sexo, da sexualidade, enfim, sublinhadas constantemente, destes corpos sensuais, mas também sujos, horrendos, exaltantes, apolíneos, com enorme complexidade psicológica, fazendo um mergulho no íntimo de suicidas, de náufragos, de humilhados e ofendidos,
e também nos momentos de solidariedade, de coragem, de gula, de bestialidade, e, enfim, no confronto que o próprio tem perante essa realidade que lhe é estranha. E por isso as figuras populares, enfim, agora vou ler duas passagens, do povo poder ser também, evidentemente, o exótico e o bestial, essa sociedade secreta, e as imagens individuais ou coletivas mostram esta oscilação tensional. Eu vou ler, enfim, as duas últimas citações. As cabeças hirsutas dos pescadores, algumas ostentando grandes barbas selvagens, saíam dos beliches apinhadas umas sobre as outras, como vagos num gigantesco cacho, que a luz frouxa do local tornava sonâmbulo e o brilho fulgurante dos olhos perigoso. E os homens da companhia não cessam de vigiar-me. Como inimigo sentiu bem. Neste momento tive medo deles. Ferozes, brutais, sanguinários. Humanos, em última instância. E, portanto, para concluir, esta obra tem, a meu ver, um lugar fundamental nesse pensar da figura popular e do povo, até porque os relatos presenciados e escutados pelo médico, anteriores, muitos deles à viagem feita nos anos 50, nos trazem não apenas as histórias vividas a bordo, mas também às famílias, à vida em terra e, portanto, de fazer com os relatos das proveniências várias da linha de costa uma outra forma de revisitar a comunidade nacional na linha diversa, mais rica, num outro contexto, aquela que Brandão fez com os pescadores em 1923. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa por nos termos alongado um pouco neste painel, motivo pelo qual terei que o encerrar já para darmos seguimento ao próximo.